A Lei 13.165 de 2015 foi sancionada por Dilma Rousseff. Essa lei se refere à lei das urnas eletrônicas com a impressão dos votos para auditoria. Essa lei foi aprovada pela maioria dos deputados e por unanimidade dos senadores. E o PT não queria que essa lei fosse sancionada. Então, Dilma Rousseff vetou essa lei. Porém, o veto de Dilma foi derrubado pela maioria dos deputados e senadores e Dilma foi obrigada a sancionar essa lei. Porém, o PT não queria que essa lei entrasse em vigor. Então o PT recorreu aos seus aliados políticos, militantes petistas travestidos de ministros do Supremo Tribunal Federal. E um desses militantes petistas entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 5.889, tornando nulo essa lei. Posteriormente, foi feito a PEC 135 de 2019. É a proposta de emenda à Constituição que tornaria obrigatório a urna eletrônica com a impressão dos votos para auditoria. E a comissão especial que votaria referente a essa PEC era favorável às urnas eletrônicas com impressão dos votos para auditoria. Porém, o PT não queria que essa PEC passasse. Então o PT recorreu novamente aos seus aliados políticos, os militantes petistas travestidos de ministros do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Barroso se reuniu com os líderes partidários e houve uma reviravolta. A comissão especial que era favorável à urna eletrônica com a impressão dos votos para auditoria foi trocado por uma comissão que era contrário. E essa PEC não passou. O porquê o PT não quer que tenha urnas eletrônicas com impressão dos votos para auditoria? O militante petista, ministro Barroso, respondeu. Ele disse assim, que eleições não se ganham, se tomam. José Dirceu também disse ao jornal El País, abre aspas, quando tomarmos o poder, isso não significa ganhar as eleições, fecha aspas. Nós vemos muitas ações sendo orquestradas pelo PT. Por um exemplo, os militantes petistas travestidos de juízes da Suprema Corte, de ministros do Supremo Tribunal Federal, cometeram crime de responsabilidade quando soltaram seus aliados políticos, bandidos da cadeia, incluindo Lula. Cometeram crimes de responsabilidade quando tornaram Lula elegível. E outras ações sendo orquestradas pelo PT. Por exemplo, as fraudes na pesquisa de intenção de votos. Assim como houve fraude na pesquisa de intenção de votos em 2018. Porque em 2018 a pesquisa apontava que Bolsonaro perdia em todas as situações e que Haddad venceria as eleições, quando na verdade Bolsonaro foi eleito. Assim também existe fraude nas pesquisas de intenção de voto nos dias de hoje. Mas qual o objetivo da fraude na pesquisa de intenção de voto? Como notadamente existe o interesse ou o desejo de fraude nas urnas eletrônicas, se colocarem o Lula em primeiro lugar, eles vão dizer assim, esse resultado das eleições são legítimos, porque as pesquisas de intenções de votos apontavam Lula como estando na frente. E quando olhamos a realidade, vemos que não é essa a realidade. Bolsonaro, quando faz qualquer manifestação, uma multidão acompanha. E Lula não consegue juntar um punhado de gente. Quando Bolsonaro faz uma live, são milhares de vezes mais visualizações do que as lives de Lula. Quando se faz uma enquete referente à pesquisa de intenção de votos, Bolsonaro sai na frente. Por que tudo isso?
porque notadamente existe a intenção de fraude nas urnas eletrônicas. Por isso nós precisamos de urnas eletrônicas com impressão dos votos para auditoria. Como é que funcionaria isso? Após terminar as eleições, apura-se os votos nas urnas eletrônicas e será tão rápido quanto as urnas eletrônicas nos dias de hoje. No mesmo dia, certamente, já teríamos o resultado das eleições. Só que após o resultado das eleições, através das urnas eletrônicas, então iniciaria a contagem dos votos impressos para verificar a veracidade do resultado das urnas eletrônicas. Por que nós queremos isso? Porque nós queremos que o resultado das urnas seja a vontade do povo e não o interesse de militantes petistas travestidos de ministros do Supremo Tribunal Federal. E não a vontade, não o interesse de militantes petistas travestidos de jornalismo imparcial, como é o jornalismo da Globo. E não o interesse de militantes petistas travestidos de professores universitários, secundários e primários, professores estes que têm condenado o futuro dos nossos jovens, porque a maioria absoluta dos jovens universitários hoje são analfabetos funcionais. Amanhã é dia 7 de setembro, vamos às ruas, vamos fazer as manifestações e vamos colocar como uma das pautas principais urnas eletrônicas com a impressão de votos para auditoria. Que Deus nos abençoe.